Começa agora 98 Talks, conectando a 98 à rede Mais Record. Da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Salve, salve, meu valoroso ouvinte do bem, sim, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao 98 Talks desta terça-feira, dia 31 de dezembro de 2024. É isso mesmo, é o último 98 Talks do ano. Faltam exatamente 5 horas para a virada do ano. É 5 horas para a gente se despedir de 2024 e receber mais um que vem, 2025. Eu sou Lucas Rage, sigo fazendo as vezes de Paulo Leite aqui no seu 98 Talks. E claro, trazendo muita notícia, muita opinião para você aqui na programação da sua Rede 98. Vamos lembrar que a gente está conectado na 98 FM, nos canais de imagem, no 98live.com.br, no YouTube 98 Live e também na nossa TV aberta, canal 29 Belo Horizonte, 22 7 Lagoas. Você pode participar também pela Rede Mais, nossa afiliada à Record, em mais de 400 municípios, pela nossa maravilhosa Minas Gerais. Como é que tá o Réveillon na sua casa aí, meu filho? Tá preparado para a virada? Conta pra gente como é que está a situação por aí. Você pode participar no nosso WhatsApp, claro, 31 é o DDD, o número é 993169898. Não tô sozinho hoje, tô acompanhado dele direto de Nova York. O Réveillon dele vai chegar um pouquinho mais tarde, com 2 horas de atraso. Ricardo Kertzmann, fala comigo, Ricardinho. Fala, Lucas, tudo bom? Boa noite também para todos os nossos queridos Teleweb, amigos e amigas ouvintes. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo, um abraço com muito carinho para todo mundo que nos acompanhou esse ano inteiro. Eu lembro que há algumas semanas, Lucas, eu dizia, isso aí no comecinho do mês, né? Eu dizia para todo mundo que, na verdade, no final do mês passado, eu dizia para todo mundo o seguinte: caramba, chega o final do ano, mas não chega o dia desse jogo do Galo. Eu falava da final da Libertadores, né? Chegou aquele jogo lá que eu quero esquecer, mas finalmente chegou também o fim do ano, aquele fim do ano que não chegava nunca. Então, um super beijo para todo mundo, que todo mundo tenha uma noite especialmente abençoada, especialmente iluminada, especialmente feliz, junto com os amigos, junto com as famílias. E para quem não está tendo um Réveillon tão agradável assim, segura a onda, força, que amanhã é dia 1º, é ano novo, vida nova, as coisas vão melhorar. De melhorar. E é tempo de renovação, é tempo de fazer balanços e de pensar do que você quer para o ano que vem, que ele seja bom, que você siga ligado com a gente aqui na Rede Mais e também na Rede 98. Aliás, deixa eu reforçar as redes sociais da nossa querida Rede Mais, Rede Mais HD. Segue os caras lá, também no YouTube, você acompanha esse programa em tempo real. Daqui a pouco tem sorteio da Mega Sena, hein? Trazer aqui essa curtinha rapidinho, porque meu filho, 8 da noite, a Mega da Virada é sorteada. Esse ano, mais de 600 milhões de reais. É o maior prêmio da história da loteria. E claro, todo mundo faz o seu bolão, faz a sua aposta, faz a sua fezinha. E você sabe que não acumula. Hoje sai de qualquer jeito, alguém ou alguém, né, vão faturar esse prêmio, essa bolada aí, esse recorde histórico. O dia foi de lotéricas lotadas, o tempo de fazer a sua fezinha foi até às 6 da tarde agora. Muita gente acumulou aí aquela espera na fila para fazer o seu joguinho, seja online ou seja aí nas lotéricas em todo o Brasil, de forma física. Se é de fazer a sua Mega da Virada, tem gente que não aposta o ano inteiro, deixa só pro dia 31 mesmo, porque acha que acumula a sorte do ano para tentar de vez faturar a bolada aí esse ano. 600 milhões, hein, meu filho? Dá para ajudar até no orçamento do Lula, hein, Ricardo? Ô, Ragi, eu tentei ontem o dia inteiro fazer a aposta online e dava uma fila virtual de mais de 1 hora. Aí eu abandonei a ideia. Aqui nos Estados Unidos, Ragi, tem uma loteria que poderia dizer que é equivalente à Mega Sena. E nessa semana, na verdade, nesse fim de semana que passou, foi sorteado um prêmio de 1.220 milhões de dólares. Eu estou falando em mais de 7 bilhões de reais. Tal da Powerball, né? Mega Millions. Mega Millions, isso. E um cara lá de Sacramento, na Califórnia, ele ganhou essa bolada sozinha. Agora, olha que curioso, Raj, como que é o sistema de pagamento aqui. Esse 1.200 bilhões de dólares, ele vai receber integralmente se ele topar receber esse dinheiro ao longo dos 35 anos seguintes. Se ele falar assim, não quero, eu quero receber essa grana de uma vez, você tem um abatimento de praticamente 50%.
vai para algo em torno de 600 milhões de dólares. Que vamos combinar? É dinheiro para ele, para todas as gerações, pode fazer esse abatimento. Mas aí, dependendo do estado em que ele mora, a mordida do leão daqui, que é um leão gigantesco, pode chegar até 40%. Aí vamos supor que o cara resolva antecipar e o estado dele cobre 40%. Vai sobrar uns 300 milhões de dólares, algo como quase 2 bilhões de reais. Eu acho que dá para ser feliz, hein, Raj? Dá pra ser feliz demais, meu filho. Bicho, eu não aceitaria receber 1 bilhão em 35 anos, viu? Deve dar umas parcelinhas gostosas aí. Não vou fazer a conta aqui de cabeça, porque afinal somos jornalistas e não matemáticos, economistas. Mas, ó, seja aqui no Brasil ou aí nos Estados Unidos, eu tava aceitando uma bolada. Você tá assistindo a gente, você tá acompanhando. Quem sabe são as últimas horas de pobreza de sua excelência, hein? Daqui a pouco você pode ser mais um novo milionário. Vamos torcer. Tô torcendo pra você, tô torcendo por mim também. Ó, trazer mais uma curtinha aqui, trazer a título de informação, novidade de hoje de manhã, na verdade logo no início da tarde, o prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que segue em tratamento aí, recompondo sua saúde, está passando por alguns exames, vai participar virtualmente da sua cerimônia de posse aqui em Belo Horizonte, prevista para amanhã, às 14h, viu? A Prefeitura de Belo Horizonte comunicou a decisão por meio de nota e disse que Fuad não comparece presencialmente à posse por recomendação médica. Vou abrir aspas aqui para a nota da PBH. Conforme atestado emitido por seu médico particular, Dr. Reinaldo de Melo Lima, o prefeito, em função do tratamento contra um câncer a que foi submetido recentemente, está com a imunidade baixa e deve evitar locais com grande concentração de pessoas por risco de contrair alguma infecção. No atestado médico do Hospital Mater Dei, Fuad Noman é colocado como portador de linfoma não Hodgkin de grandes células B, a doença a qual foi diagnosticada em junho do ano passado. Fuad tem 77 anos, assume a Prefeitura de Belo Horizonte pelo seu segundo mandato. No primeiro ele foi vice de Alexandre Calil, ficou 2 anos como prefeito de fato e agora tem um mandato todo para chamar de seu. Seu vice, Álvaro Damião, participa amanhã da posse presencialmente. Certíssima decisão de Fuad Noman, na verdade, da equipe médica de Fuad, de que ele se mantenha recluso, mais afastado, porque está em indas e vindas no hospital, né, Ricardo? E é bom realmente zelar pela saúde, para que ele possa fazer uma gestão tranquila. E o mais importante é que ele esteja apto para comandar Belo Horizonte e não participar dessas fanfarras, dessas cerimônias de 1º de janeiro também, né, gente? Pelo amor de Deus. Fala comigo, Ricardo. Bom, não só é a decisão correta, como deve ser, inclusive, levada a sério. Vamos mandar um recado pro prefeito aqui. Quem sou eu para dar conselhos pro prefeito, hein, Raj? Mas devia ser levado a sério por ele mesmo, dentro da casa dele. Porque a notícia que a gente tem, Raj, é que ele está trabalhando normalmente, cumprindo a agenda dentro de casa, recebendo visitas, recebendo correligionários, recebendo secretários. Pô, aí não pode, né? Ele tem que se concentrar nessa recuperação dele. Ele passou, como todo mundo sabe, por um tratamento quimioterápico para combater um câncer. Esse câncer foi totalmente extirpado, né? Houve remissão total da doença, graças a Deus. Só que, como toda quimioterapia, deixa sequelas. A pessoa passa por um período de recuperação, porque faz um estrago muito grande nas células saudáveis também. E como o prefeito tem um pouquinho mais de idade do que a gente, ele sofre um pouco mais do que o normal. Então é bom que ele se concentre mesmo na sua recuperação, na sua saúde, não vá mesmo à cerimônia. Muita gente pode pegar uma gripe ou algo assim, a imunidade está baixa. Mas, prefeito, para de trabalhar, é férias, tira uns dias aí, deixa o seu vice tomando conta da lojinha e concentra na recuperação. Ô, Ricardo, eu vou lançar a campanha aqui ao vivo, #Descansa Fuad. Isso. Descansa, meu filho, fica tranquilo, ano que vem você volta com tudo. Daqui a pouco já é ano que vem e você volta com tudo. Vou fazer um parêntese aqui nas notícias para trazer um recado para você, já estava esquecendo. Vou falar de Previsa, com expertise em contabilidade e consultoria fiscal e gestão empresarial. A Previsa é mais do que uma prestadora de serviços. A Previsa é parceira na construção de empresas sólidas e bem-sucedidas. De rotinas trabalhistas à consultoria tributária, a Previsa entrega soluções que vão além dos números, com foco no futuro da sua empresa. Na Previsa, a união da tradição de mais de 45 anos, a inovação constante para entregar soluções que impulsionam o sucesso das empresas, e a sua pode ser uma delas. Acesse aí previsa.com.br, juntos vamos impulsionar o sucesso da sua empresa. Vamos falar de orçamento, vamos falar de sanções de Lula. Hoje a caneta do presidente funcionou, viu? E trabalhou bastante. O presidente Lula sancionou hoje
a lei que cancela o retorno do seguro obrigatório para veículos, o nefasto e o infame DPVAT, que estava chegando com o nome novo, chamado de SPVAT. Com isso, o seguro não vai ser cobrado no ano que vem. O DPVAT havia sido extinto, se você não se lembra, lá em 2019, no então governo do presidente Jair Bolsonaro. Em 2024, a equipe econômica de Lula se uniu e falou: vamos ressuscitar esse negócio aí. Tentou trazer o DPVAT de volta à tona. Isso para tentar rebatizar o DPVAT como SPVAT e tentar conter aí os gastos, as despesas na saúde pública com os acidentes de trânsito, que, vamos ser bem honestos, não tem diminuído ao longo dos anos. Mesmo assim, a medida de Lula e de sua equipe não agradou governadores pelo Brasil. Inclusive, Romeu Zema, do Novo, que bateu o martelo, foi ao X e falou: não, o DPVAT ou SPVAT, como queira chamar, não vai voltar em terras mineiras. Estou falando de um imposto federal, mas que os governos aí, rebeldemente, estavam falando: não, ele não volta. Acabou que Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais, apaziguou os ânimos no governo federal e definiu que não, o DPVAT não volta. Hoje a caneta de Lula enterra mais uma vez o seguro que mal voltou e já saiu novamente. Então você que vai ter que pagar seu IPVA em fevereiro desse ano de 2025 que está chegando, precisa preocupar com esses penduricários do DPVAT não, porque ó, já foi, meu filho, é o chamado Inês é morta. Ricardo Kertzmann, boa notícia aí, meu filho, DPVAT está fora, não volta mais? Olha, é uma boa notícia, mas eu não comemoro esse tipo de coisa, não, porque isso é quase que uma obrigação, né? Porque era inútil, era uma inutilidade, um dinheiro, bilhões arrecadados, que não se destinavam, não iriam, no final das contas, eles não serviriam ao propósito. Sempre foi, Raj, e a gente tem, basta um Google aí, que a gente vai conseguir perceber isso claramente, sempre foi uma usina de falcatrua, uma quantidade de fraudes imensas, imensa a partir do mau uso desse tributo, né, dessa taxa. Agora, a César, o que é de César? Não tem bondade nenhuma do governo, não tem bondade nenhuma do presidente sancionar. Como você bem mesmo falou, isso já estava extinto. Aí o governo, que adora um imposto, que adora uma taxação, não à toa o pessoal tem apelidado o ministro Fernando Haddad de Taxade, quis retornar com essa porcaria aí. Foi o Congresso e os governadores, como você também bem disse, que se rebelaram e falaram: não, isso não tem que voltar, não. E aí não coube outra atitude ao governo, senão enfiar a viola no saco e fingir, né, que é bonzinho. Mas de bonzinho não tem nada, não fez mais do que obrigação em sancionar. Como diria minha mãe, dona Miriam, Ricardo, nem choro nem vela, meu filho. Vai tranquilo, porque não tem volta não. Aliás, falando dos governadores, hoje Romeu Zema foi ao X para se pronunciar e celebrar o sepultamento do DPVAT. Abre aspas para Zema, pelo menos uma boa notícia para o bolso dos brasileiros. Após o governo federal esbanjar em viagens, criar novas taxações, aumentar impostos e a dívida pública, um alívio. O DPVAT não será cobrado em 2025. Nossa insistência deu certo. Obrigado aos governadores pela luta conjunta. Ele fez eco nas falas de Ricardo Kertzmann agora aqui no Talks, mas tá com aquele salzinho polêmico, né, Ricardo? O Zema tá afiado no X, o homem, hein, velho? Mas então vamos lá, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Governador, tira o imposto o senhor também daqui, diminui uma alíquota de CMS também, né? Aí ele vai dizer assim: não, mas não tem jeito. O estado de Minas Gerais está com as contas arruinadas, né? Tá tudo muito ruim. Bom, as contas federais também. Aqui, Lucas, eu não pago pau para governante nenhum, para político nenhum. Esses caras aí, eles que briguem entre si, eles que se provoquem entre si, mas não vem com essa história para o meu lado, não. Diminui o ICMS daqui de alguma coisa que eu vou ficar feliz com o senhor. Ô, Raj, eu não sabia, você falou que sua mãe chama Miriam, a minha também chamava. Oh, beleza, em coincidências felizes dessa Sabe nossa quem, vida. sabe quem foi Miriam? Ah, Irmã, o Ricardo Kertzmann também é cultura, hein? diga. Irmã de Moisés. Moisés é aquele cara, né, que, segundo a tradição judaica, segundo o judaísmo, foi quem guiou os escravos judeus, retirou eles do Egito e guiou até Israel, né? E o Moisés, dentre tantos os feitos, né, narrados pela Torá, foi que abriu o mar para os judeus poderem passar. Andou no deserto por 40 anos, a chamada Égira, né?
e chegou lá na Terra Prometida. Não conseguiu entrar, ficou de fora, né, Ricardo? Acho injusta essa história aí, meu filho. O cara ralou 40 anos, mas diz que Deus falou isso para ele, né? Você vai guiar seu povo, mas você não vai entrar. E a Miriam Raj, Hum, que é a irmã dele, tinha uma tradição toda vez que havia algum grande feito, ou recebia alguma grande dádiva de Deus, né? Essas tribos, ela que organizava a música. Ela era meio que a chefe da bateria de uma escola de samba, sabe? Porque tinha os tambores que eles tocavam. E tem na Torá um trecho chamado As Canções de Miriam, que eram as canções que ela tocava. Agora, você sabe como é que eu sei disso tudo, Raj? diga. Porque, vamos aproveitar que o último dia do ano, o programa Claro, está mais leve, né? vamos tranquilo. Raj, eu sou judeu, de pai, de mãe, de avô, de bisavó, tenho profunda ligação com o judaísmo, com os valores, com os meus antepassados, mas eu não professo religião. Eu não dou bola para a religião, tá? Então, eu não vou à sinagoga com frequência, não guardo as festas religiosas, mas certo dia eu fui a uma sinagoga. Essa história é legal de contar, porque foi muito pouco tempo depois que minha mãe morreu, isso foi em 2020. Foi aqui em Nova York, onde eu estou. Era o Yom Kippur, que era o dia do perdão, era uma data muito importante, e eu fui a uma sinagoga. E eu peguei o livro, né, o livro de reza, e eu não entendo nada, tá, Raj? Nem quando está escrito em hebraico, muito menos quando está escrito com o dialeto em hebraico, mas como se chama isso? Não é a letra que a gente tem, a letra ocidental. Sim, Com sim, sinais. sim, Igual tem os japoneses escrevem. Tem um sim. nome correto e desculpa a ignorância. Mas eu não leio, eu só peguei o livro para ficar folheando, mas tinha a transcrição em inglês de algumas passagens, e lá eu abri numa página, Raj, que era as canções de Miriam. Olha que coisa, foi aí que eu descobri que Miriam era irmã de Moisés e tudo mais, e isso me tocou bastante, naturalmente, porque, como eu disse, foi muito pouco tempo após a morte da minha mãe. Eu não acredito nessas coisas, não tenho muita crença no que é místico, mas aquilo foi significativo, né? Porque eu vou tão pouco a uma sinagoga. Aí, ao abrir o livro, eu abro justamente numa página das canções de Miriam, foi muito significativo, valeu a pena ter lembrado Que isso. legal, cara, que legal. Que bom que você compartilhou desse momento com a gente também, cara. Interessante, eu fiquei tocado aqui. E é que esses momentos que a vida proporciona, cara, é viver todo dia como se fosse o último. E a gente falando isso no último dia do ano, a gente também trazendo mais simbolismo. É dia de virada, é momento de reflexão. E, pô, essa história que você trouxe tá super condizente aí com a pauta do programa dessa terça-feira. Ô, Ricardinho, vamos mudar de pauta aqui. E a gente já no clima de 2025, a situação não está muito bacana para o governo federal, não. O presidente Lula sancionou hoje a LDO. Para você que não conhece, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. É aquele direcionamento para o orçamento. O texto é a base para a elaboração do orçamento de 2025, que vai ser votado só em fevereiro do ano que vem pelos parlamentares. A sanção de Lula veio com 35 votos, entre eles trechos que tentavam blindar emendas parlamentares, a galera correndo por fora aí, tentando manter as emendas vivas. Um aumento do fundo partidário no mesmo ritmo da arrecadação federal também freou a farra do fundo partidário e também o veto à obrigação de relatórios trimestrais que monitorem a execução do orçamento. Segundo o governo federal, esses relatórios seriam custos a mais para o governo federal. Eu vou discordar desse veto de Lula em particular. Os vetos vão ser analisados ainda pelo Congresso Nacional em sessão conjunta, que vai acontecer em alguma data no ano que vem. Podem voltar à LDO, viu? Se o Congresso não concordar com Lula, volta tudo ao normal. A sanção da LDO já devia ter acontecido, acontece nos 45 do segundo tempo e joga o orçamento de 2025 só para o ano que vem. Esse texto também já tinha que ter sido aprovado esse ano, a tramitação agarrou no Congresso Nacional. É a novela, né, gente, do pacote de gastos, aquele leve trás da equipe econômica que não botou o texto para votação, isso ficou realmente para o ano que vem. Mas aí tem penalização para o governo federal, porque o governo agora só pode gastar 1/12 do orçamento previsto para 2025 e para pagar as chamadas despesas obrigatórias e emergenciais. Se as vacas estavam magras, elas já começam janeiro ainda mais magras, com o cinto ainda mais apertado, porque você não tem grana para investir. E só em fevereiro é que o Congresso Nacional vai bater esse orçamento. Complicado, hein, Ricardo? Ô, Raj, sabe aquela frase que diz: quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro? Sei Né? demais.
É basicamente isso que se trata essa história toda. E não com bons propósitos. Isso é que é o pior. Porque o dinheiro é pouco para poder fazer frente a todas as despesas que o país precisa. Aí você tem uma queda de braço do executivo e do legislativo para ver quem consegue ficar com mais dinheiro. Vamos dar nome aos bois aqui, né? Desta confusão toda, dessa situação fiscal toda que o país se encontra, dessa péssima situação fiscal que o país se encontra, a gente tem como culpado, obviamente, o Poder Executivo, que é de onde emana, né, as orientações, as diretrizes, mas a gente tem do outro lado da Praça dos Três Poderes, aliás, a gente tem no triângulo que eles formam, os outros dois lados desse triângulo são péssimos atores também, o Judiciário e o Legislativo, porque todos eles, Raj, eles, além de fazerem os próprios orçamentos e torrarem mundos e fundos, eles não querem abrir mão das benesses, não querem cortar os próprios gastos e ficam querendo exigir, no caso do legislativo, esse corte do governo. Na verdade, Raj, se você pegar o orçamento como todo, a base do orçamento, você vai ver que o governo ele tem muito pouca margem de manobra, porque ele já está com o menor quinhão, ele já tem a menor liberdade de todos, porque você tem as despesas constitucionais obrigatórias, com saúde, com educação, você tem o pagamento dos juros, né, o chamado serviço da dívida, que é uma coisa absurda e quanto mais os juros aumentam, mais esse serviço aumenta. Aí você tem o custeio da Previdência, que é um rombo bilionário também. O governo fica com muito pouca margem de manobra. E aí, quando o Congresso vai ainda mete a mão em cima disso, é óbvio que você vai ter que ter do lado do governo algum tipo de atitude falando assim, pô, me deixa ao menos alguma coisa para eu gastar e de forma discricionária, que é o que o Congresso não está fazendo, porque, repito, a farinha é pouca para tanto pirão. O Congresso, Raj, dentro dessa história toda aí, tem trabalhado, e ainda bem que o Lula vetou agora, mas eles vão derrubar, pode anotar isso aí, esse veto. Eles têm trabalhado para poder tirar fora das regras que foram acordadas no arcabouço fiscal, que segurava, igual a gente teve agora, a gente conversou sobre isso ontem no Tox, a regra do salário mínimo modificou para poder diminuir a possibilidade de aumento. Havia uma regra também para poder diminuir o crescimento do fundo, não do fundo eleitoral, do fundo partidário, que é essa grana que esses caras recebem para tocar as estruturas. Eles estão manobrando para descumprir isso e permitir que este fundo partidário aumente acima do que era previsto, como se o dinheiro estivesse jorrando. Então nós vamos assistir mais alguns meses essa queda de braço. No final das contas, o governo vai perder, pode apostar. Assim, jogando né, pro nosso cotidiano, pro nosso dia a dia, cara, você tocar uma casa sem um orçamento, que é aquela previsão de gastos, né, despesas e ganhos, o que vai entrar, o que vai sair, é receita para o caos financeiro na sua residência. E a LDO nada mais é do que um rascunho do orçamento, que já devia estar pronto, planilhado e acertado para em janeiro você já ter aí a casa sendo organizada. E a notícia é pior ainda, Ricardo, quando você fecha um 2024 em que o governo está fazendo de tudo para tentar economizar. Está no vermelho, mas está no vermelho vezes 3. Né? Vamos tentar cortar de qualquer jeito, vamos tentar reduzir de qualquer jeito, porque a máquina pública está inchada. E aí você entra no mês de janeiro em que você tem só um dozeavos permitido e autorizado a ser gasto, e você tem um total descontrole orçamentário, porque se você não tem um orçamento aprovado, se você não tem o martelo batido sobre essa pauta, você não sabe como é que você vai ficar no ano que vem. E não há sinalização, inclusive, no Congresso Nacional, que não está bem, não está bem com essa história das emendas parlamentares, né? Não está bem com essa história do Flávio Dino, as emendas, mais de 4 bilhões que foram freados, represados, nem sinalizou dessa reunião acontecer em janeiro ou em fevereiro. Em fevereiro você tem a volta do recesso parlamentar. Mas o presidente da Câmara, agora atual presidente da Câmara, Arthur Lira, poderia muito bem chamar uma reunião extraordinária, falar, gente, vamos reunir aqui, vamos votar esse orçamento. Mas isso não está sendo nem falado. Ou seja, isso vai ficar nas mãos do próximo presidente do Congresso Nacional, do próximo presidente da Câmara, Senado e Câmara, né? Que vão ter que definir aí o que vai acontecer com isso. Então já é outra novela em cima dessa história do orçamento, que complica muito o mês de janeiro para o governo federal. E quando eu falo governo federal, gente, eu estou sendo uma partidária aqui, porque aí é para todos os brasileiros. Porque essa conta, você sabe muito bem, Ricardo e ouvinte, sempre vai parar no bolso do brasileiro.
E o grande risco, Raj, é porque você, determinadas rubricas e determinadas despesas, você pode fazer contingenciamento, né, que é o que acontece, via de regra, olha, eu não tenho dinheiro, não está liberado, eu não tenho orçamento, eu não posso gastar, então segura a onda. Mas determinados serviços, principalmente serviços essenciais, você não pode interrompê-los. E não é raro acontecer por falta de recursos, a gente ouve isso toda hora, tá, Raj? O Ministério do Meio Ambiente está sem dinheiro. Aí ele não tem grana para poder pagar fiscalização de queimadas. Aí não fiscaliza, aí começa aquele tanto de incêndio. No setor de saúde pública, hospitais ficam sem remédios, sem equipamentos, porque o dinheiro não foi gasto, não teve dinheiro para poder fazer frente às despesas e você acaba ficando sem serviços essenciais. Isso não é raro de acontecer. Acontece mais ainda quando são rubricas municipais em prefeituras pequenas, de cidades pequenas. Mas no âmbito federal, isso acontece. No Ministério da Educação, toda hora a gente tem lá uma universidade, por exemplo, com a energia cortada, né? No Rio de Janeiro, eu me lembro, não sei se foi esse ano passado, eles ficaram 40, 50 dias sem poder ligar aparelho de ar-condicionado, porque estavam economizando. Não tinha, não é merenda, né? Universitário, acho que não merenda, mas não tinha o refeitório. Bandejão, né? O bandejão universitário. Bandejão. Enfim, começa a faltar dinheiro para serviços essenciais, porque no orçamento não foi aprovado e, logicamente, o mais interessante, Raj, é que o dinheiro até que existe, mas se o orçamento não está aprovado e você vai e gasta, você incorre em crime. Isso pode ser um crime de responsabilidade, pode até dar impeachment, se for o caso. Mas pior ainda, né? É crime de improbidade e o cara acaba respondendo no CPF. Ô, Ricardo, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. A gente teve esse ano, se não me engano, esse ano, se não me falha a memória, esse ano, ou no ano passado, 2023, a UFMG teve vários protestos de funcionários aí que estavam com salários em atraso, pagamento em atraso, a equipe de segurança da Federal estava se recusando a trabalhar porque não estava recebendo em dia os valores devidos. Aí realmente é prejudicado o cidadão aí, no caso das federais, o estudante que está ali tentando buscar o ensino que não consegue concluir o que ele começou. Ó, a gente está indo para um rápido intervalo, a gente volta já já, eu quero falar sobre Copasa com você, na verdade Copasa e CEMIG, governador Romeu Zema soltando o verbo e falando do desafio de privatizar as estatais, está na pauta do governo estadual para o ano que vem. Eu volto já já, é 3 minutos, Ricardo Ketman fica sentadinho aí, a gente traz mais 98 Talks para você. Aguenta aí, pela outro K. Daqui a pouco tem mais 98 Talks. 98 Talks. Estamos de volta, sim, esse é o seu 98 Talks de terça-feira, 31 de dezembro de 2024. Falta meia hora, meu filho, tá faltando pouco, por mais de meia hora, para a virada do ano, para o Réveillon, para você abraçar o novo ano. E eu tô ao lado aqui de Ricardo Kertzmann, trazendo muita notícia, muita informação desse último Talks do ano. Antes de eu chamar a próxima pauta, eu quero trazer um recadinho, vou falar de limpeza, porque a limpeza deve ser a prioridade em todas as empresas. Lojas, academias, indústrias, hospitais, salões de beleza. Ela transmite confiança, profissionalismo e cuidado. Por isso, você precisa investir em uma higienização personalizada e de alta performance. Aí é só você contar com a Distribuir Higiene. Portfólio completo com mais de 1.500 produtos, consultoria técnica, treinamento especializado e mais. Pagamento facilitado e entrega em até 72 horas. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. A Distribuir também está nas redes sociais, hein? Pode seguir no Instagram, pode seguir no Facebook, pode seguir também no LinkedIn. Ó, vamos falar de Copasa, vamos falar de CEMIG, vamos falar de estatais. Para 2025, o governo de Minas está com a missão de aprovar projetos que possibilitem a privatização de empresas como a CEMIG e a Copasa, para, claro, tapar o rombo do Estado para com a União, renegociar as dívidas que somam 160 bilhões de reais e contando. Romeu Zema já falou que o desafio para esse ano de agora é tentar passar essas pautas no Legislativo Estadual e conseguir colocar as estatais nesse bolo para conseguir quitar as dívidas do Estado para com a União. Nessa esteira, gente, vamos lembrar que esse ano, finalzinho do ano agora, o Propag foi aprovado no Senado Federal, a lei que foi filho de Rodrigo Pacheco, do senador mineiro, presidente do Senado Federal, que prevê uma renegociação de dívidas dos estados com a União em condições melhores, não só para Minas Gerais, mas para várias unidades federativas que, assim como Minas, estão com a corda no pescoço. Mas agora, para conseguir aprovar a privatização da Copasa, da CEMIG, é preciso conversar
e dialogar com os deputados estaduais. Será que Zema tem caixa para conseguir isso tudo, Ricardo Kietzmann? Tem não, Raj, não tem não. Copasa é possível sim, mas CEMIG, olha, salvo alguma manobra, alguma mágica muito, mas muito grande, ele consegue aprovar isso na Assembleia. Na verdade, tem duas barreiras, né, Raj? Você tem, são duas formas, são duas leis que têm que ser propostas e aprovadas. A anterior, a primeira delas, é aquela que termina com a obrigatoriedade de levar esse assunto a referendo, né? A um plebiscito. Eu confesso, eu tenho uma dificuldade tremenda em fazer diferenciação entre plebiscito e referendo, sabe? Eu sou meio burrinho. Mas, grosso modo, né, para a nossa audiência compreender, você vai precisar da autorização do eleitor, do cidadão, para poder... O referendo é quase que referendando, como o próprio nome diz. O plebiscito você vai ter que escolher. Mas, assim, é deixar nas mãos do eleitor a decisão se pode ou não ser vendidas essas estatais. Isso aí foi uma lei que foi criada na época do Itamar Franco, vejam só, né? No caso do plebiscito, ele trata da matéria antes dela ser elaborada pelo Congresso. O plebiscito ele é mais genérico, ele trata de um tema a ser discutido. O referendo é, de fato, como você falou, é para referendar. A proposta é essa aqui. Eu acho que no caso aqui, você falando da CEMIG, é mais um referendo do que um plebiscito. Porque, olha, a proposta é essa, e aí, vai rolar ou não vai rolar? E aí fica na mão do povo, né? Então, isso aí foi um negócio da época do Itamar Franco, inclusive interessante, porque tem gente que diz que isso aí não tem essa validade toda que alguns dizem que tem, mas o fato é que tem que vencer essa barreira, obviamente que teria que ser dentro da Assembleia, porque você teria que fazer uma lei, né, que permitisse essa venda, essa cessão desses ativos, sem passar por essa autorização dos mineiros. Agora, você tem uma segunda etapa dentro da própria Assembleia, que seria passar, como eu disse, a privatização da CEMIG, porque tem uma rejeição tremenda. Raj, as duas empresas, hoje em dia, elas estão muito bem geridas. Elas são superavitárias, elas têm cumprido o seu papel, elas têm ofertado um bom serviço, mas a ambas falta capacidade de investimento para poder ampliar e melhorar esses serviços ao consumidor. Os governos, no caso o governo estadual, não tem caixa o suficiente para poder fazer frente a essas demandas todas de investimento. Então, a privatização seria um caminho muito ideal, seria um caminho muito legal. Eu não sei se seria o ideal, porque a gente deixa de ter ativos tão importantes assim sob o nosso controle, mas é um caminho. No caso da venda para pagamento da dívida, que vai estar atrelada a esse Propag que você falou, é uma maneira duplamente benéfica, Raj, porque se você faz um aporte inicial maior nesse pagamento, nesse plano, você vai tendo descontos progressivos sobre os juros de indexação dessa dívida. Então, assim, financeiramente falando, para o Estado seria muito bom. Tem gente que diz assim, mas não vai resolver, vai perder a CEMIG e não vai pagar a dívida toda. Bom, você vai amortizar uma parte da dívida. Você não vai resolver ela como todo, mas é muito importante, porque você amortiza e, como eu disse, você diminui os juros que você vai ter que pagar nos anos vindouros. Então, assim, se eu fosse deputado, eu votaria a favor. Mas eu acho muito difícil, dentro da Assembleia não tem clima para a CEMIG, e ainda que seja aprovado, Raj, isso vai ter tanta briga, vai haver judicialização, e eu duvido, assim, sabe, Raj? Falo isso com certo lamento até. Eu duvido que em poucos anos, durante esse novo mandato, né, do governador, até o final desse mandato do governador, isso seja resolvido no âmbito judicial, porque eu acho que é onde vai acabar terminando essa história toda. O governo de Minas que teve uma vitória parcial na Assembleia Legislativa esse ano, com a aprovação finalmente do regime de recuperação fiscal, né? Não foi do jeito que o governo queria, mas é uma cama para o Propag. O regime de recuperação fiscal que deu, né, ao governo de Minas um respiro naquele pagamento da dívida bilionária para com a União. 3 parcelas já foram pagas, acho que 8 bilhões cada uma coisa assim, uns quebrados, mas é muito pouco ainda para o que o governo de Minas está devendo, e é uma coisa que vai, uma bola de neve, que vai tornando essa dívida impagável. E o governo entrar no vermelho mais uma vez é complicado, porque aí você tem aquele parcelamento de salários, aquela complicação toda para o servidor estadual. Sobre a articulação na Assembleia,
Uma vitória que Zema tem aí no seu corner, aí também é uma vitória parcial, mas eu acho que é menos problema, é a reeleição de Tadeu Martins. Né? Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho do MDB, tem mais um mandato à frente do Legislativo para mais 2 anos, né? Foi escolhido mais uma vez. E ele tem, ao contrário de seu antecessor, Agostinho Patrus, um perfil mais conciliador. Né? Então, eu acho que, pelo menos, discutir a pauta na Assembleia, ele vai conseguir. Acho que, assim, não é meio caminho andado, mas acho que é 1/3 do caminho, com o Tadeuzinho no corner, ou parcialmente no corner de Zema, aí, porque ele tem esse perfil mais conciliador. Eu não acho que isso pode avançar um pouquinho essa pauta lá na Assembleia, não, Ricardo? Pode sim, Raj, mas é muito bem lembrado, inclusive. Né? A legislatura anterior, né, a cargo do deputado Agostinho Patrus, os ânimos realmente não eram os melhores para o lado do governo. Tanto que, né, o regime de recuperação fiscal ficou lá dormindo, ficou lá na gaveta, e foi através disso, inclusive, uma das decisões judiciais no âmbito do STF versou justamente sobre isso, porque a Assembleia não colocava em votação. Essa foi uma das arguições do governo estadual. Fala assim, olha, a gente mandou para lá o projeto e a Assembleia não cumpre o papel dela de pautar. Com o Tadeuzinho, você muito bem lembrado, é um cara muito mais fácil no trato, no relacionamento. Você falou do Propag, que o filho, né, a paternidade do Propag é do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, você tem razão, mas aqui uma boa participação também do deputado Tadeuzinho, que foi fundamental. Eles costuraram isso junto internamente aqui na Assembleia, costuraram pelo bom relacionamento que eles têm com o governador Romeu Zema, com o vice-governador Matheus Simões, eles costuraram. O Tadeuzinho, inclusive, no início foi até Brasília apresentar esse projeto para o governo federal, para o ministro Fernando Haddad, com o Rodrigo Pacheco. Então foi um trabalho muito bom, coletivamente falando, foi realmente muito bem sucedido, tanto que no final das contas, Raj, teve aprovação agora, né? O Propag, como você mesmo disse, foi finalmente aprovado. E nesse caso, ele vai substituir o regime de recuperação fiscal, porque ele é mais vantajoso para o Estado. Fica melhor para Minas aderir ao Propag do que se manter no regime de recuperação fiscal. No regime de recuperação fiscal, as regras elas são mais rígidas, né? E não dá para chamar de economia, porque o dispêndio seria menor do que no âmbito do Propag. Então, assim, vamos acompanhar de perto, você tem razão, sim, pode facilitar. O Tadeuzinho, acho até, pelo que eu já vi as manifestações dele, são favoráveis à privatização das companhias, mas não depende dele. Não depende Ele dele. é o presidente da casa, tem que falar com os deputados. Sobre o Propag, para a gente fechar a pauta, os governadores têm até 30 de dezembro do ano que vem, 2025, para aderir ao Propag. Né? E ainda sobre isso, Ricardo, tirar o chapéu também para o governador Romeu Zema, que trabalhou na humildade e não quis ser o protagonista da solução, do saneamento das dívidas do Estado. Falou, não, beleza, quer mudar o RRF, quer mudar o regime de recuperação fiscal, quer aprovar o Propag, porque, de fato, o Rodrigo Pacheco, a gente falou isso aqui no Talks ao longo do ano, assumiu o protagonismo, vestiu a capa e falou, beleza, eu vou salvar a situação do Caixa em Minas Gerais. E Zema foi humilde e falou, ok, se não está servindo aqui que a gente propôs, bora melhorar. E foi o que aconteceu com a aprovação do Propag e o protagonismo de Pacheco em Brasília. Vamos trazer mais uma. Eu tô falando de estatal aqui. Segura esse número aqui, meu filho. Outubro de 2024 registrou um novo recorde de inadimplência entre as empresas brasileiras, com 7 milhões negativados, que representa 32,3% do total de empresas no país. O valor acumulado das dívidas atingiu cerca de 156 bilhões de reais, também o maior da série histórica do indicador de inadimplência de empresas da Serasa Experian. Não estou falando de estatal, estou falando de empresas privadas, mas a situação não está boa para o caixa das empresas. Em média, cada CNPJ teve cerca de 7 contas negativadas no período. O setor de serviços representou a maior parte das empresas com compromissos negativados, 56,2%. Em sequência, o comércio com 35,4%, seguido por indústrias com 7,3%. Já os setores primários e outros, que incluem os segmentos financeiro e terceiro setor, ficaram com 0,8% e 0,3%, respectivamente. É o reflexo de um ano que não foi tão bom para a economia. A gente está fechando o ano com números bem alarmantes. E claro que isso vai, o Ricardo sempre fala disso aqui, isso vai rescaldar, isso vai respingar, na verdade, no bolso do empresário. Você conhece de cadeira, infelizmente, essa realidade, né, Ricardo? Ragi, isso aí é aquela crônica de uma tragédia anunciada. É a repetição de um filme que a gente assistiu após o segundo mandato do presidente Lula e durante o catastrófico período inteiro
da ex-presidente Dilma. O PT, historicamente, ele insiste em fazer a economia crescer através da combinação de gasto público excessivo com consumo. O governo ele fomenta a economia com esse gasto público e proporciona um maior consumo por parte das famílias, ou aumentando o crédito, né? Ou, como está sendo bem sucedido agora, gerando mais emprego. O problema, Raj, é que isso não se sustenta, não é a longo prazo, não, isso não se sustenta em médio prazo. Aí o que acontece? Quando você tem um cenário como é o atual de juros crescentes, as pessoas elas se endividam, não dão conta de pagar as dívidas, caem numa bola de neve terrível por causa desses juros crescentes, ficam mais inadimplentes, não conseguem resolver essa inadimplência, ato contínuo passam a não ter acesso a crédito, isso derruba o comércio como um todo. Se o comércio diminui, os próprios comerciantes ficam sem caixa para poder pagarem suas despesas, aí ficam eles inadimplentes, os juros são altos, eles não conseguem pagar, rolar suas dívidas porque os juros também são altos, e aí você começa a entrar nesse ciclo perverso, é uma bola de neve. A gente já assistiu isso em outros momentos e vai assistir de novo, isso vai se agravar, porque a gente não tem uma quantidade de renda maior circulando. Não adianta você dizer que está com praticamente pleno emprego, com uma taxa de desemprego de 6%, se a renda é insuficiente para poder pagar a conta. Porque aí a espiral não cessa, porque o presidente quer ou porque o presidente fala. Esse é o problema que está sendo contratado mais uma vez por uma administração petista. Infelizmente, como é que é aquele ditado? Não aprendem nada, não esquecem nada. Aliás, esse desenho para 2025, muito bem posto pelo presidente da FIENG esse mês, Flávio Roscoe, naquele balanço final, né, que a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais faz para falar sobre o ano, como foi o ano na economia. E Flávio falou, foi bem veemente nas palavras. 2024 foi um ano que Minas Gerais fecha tranquilo, né? A gente teve o agro com maior impacto aí, mas a gente teve um respiro, a gente teve um 2024 fechando bom para a economia, mas 2025 vai ser muito pior, justamente pelos números e pelos indicadores que o Ricardo traz aqui, porque no final das contas a corda vai arrebentar para o lado mais fraco. E o pequeno empresário, o empresário do cotidiano, esse setor de serviços e comércio é o que mais acaba sofrendo na outra ponta. Eu estava falando de estatais ali, comecei me atrapalhando na pauta, fui falar de empresários, mas eu vou falar agora das estatais. As contas das empresas estatais fecharam novembro com um déficit de nada mais, nada menos que 6 bilhões de reais em 2024. Déficit acumulado de janeiro a novembro, foi o que foi divulgado ontem pelo Banco Central. Só no mês de novembro, para você ter noção, o resultado contábil foi negativo em 1,6 bilhão de reais. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, os maiores déficits no somatório do ano devem ser da Engeprom, que é ligada a projetos navais, 2,49 bilhões no vermelho. Os Correios, sempre eles, com 2,19 bilhões no vermelho. O Serpro, que atua no processamento de dados do governo, com 590 milhões de reais. E a Infraero, que gerencia aeroportos federais, tem aeroporto nas mãos da Infraero ainda, que é isso, 541 milhões de reais no vermelho. Meu filho, estatal parece que não está sendo um negócio lucrativo mais não, pelo menos para os contribuintes, né, que continuam pagando essa conta, Ricardo. A expectativa, Raj, é fechar esse ano com 7 bilhões de rombo. Isso é o recorde em 15 anos. Há 15 anos não se registrava um número tão ruim assim. E o pior, Raj, que isso é que é de indignar, de deixar a gente, eu que não tenho cabelo, né, ia dizer deixar a gente com os fios de cabelo em pé. Raj, o rombo dos Correios, você acabou de falar, é superior a 2 bilhões. Sabe quanto de dinheiro que o Correio gastou, que os Correios gastaram esse ano com publicidade, patrocínio? 42 milhões de reais. Tá louco. Sabe quanto a Itaipu, a Binacional Itaipu, que vai tomar o rombo dela de 300 milhões de reais previsto para esse ano? Gastou 30 e tantos milhões de reais com patrocínios de eventos que não tem nada a ver com energia. Sabe quem trabalhava na Itaipu e influencia na escolha dessas verbas? Dona Jânia da Silva. Sabe quanto que o BNDES, esse pelo menos não é deficitário, gastou este ano
com propaganda, com comunicação, 52 milhões de reais. Então, Lucas, o que mata de raiva é que essas empresas elas dão prejuízo, mas o dinheiro continua sendo jogado a rodo para os amigos do poder, em forma de patrocínio, de propaganda, de apoio, de evento, fora o cabide de empregos. Todo mundo se lembra agora lá no Rio de Janeiro, no G20, todo mundo apelidou aquele festival de música de Janjapalooza, porque a gente organizou, foram mais de 30 milhões de reais de dinheiro de estatais deficitárias. O governo gasta como se não houvesse amanhã, porque não gasta do dinheiro deles, gasta do nosso dinheiro. É a famosa cortesia com o chapéu dos outros. E aí, puxando um gancho para o que você falou da CEMIG, ô Ricardo, se não me falha a memória, em 2023, na virada, a gente também trouxe esse balanço das estatais. Eric Funes, não me deixe mentir, me corrija se eu estiver errado. A gente também falou dos Correios, também estava na lista dos mais deficitários, das estatais mais deficitárias. Mas vai tentar privatizar os Correios? Ô Ragi, vai tentar fazer. Não privatiza. É uma pena, né, que a cabeça do velhinho Gaga aqui já não é tão boa assim. Tem um estudo, e eu li esse estudo no começo do ano, os números dos Correios, Ragi, é uma coisa assustadora. Para cada, pelo amor de Deus, eu não quero incorrer num erro aqui, mas é mais ou menos o seguinte, para cada funcionário na ativa que recebe, que é beneficiado com plano de saúde, então tem um funcionário, tá? Esse cara está trabalhando. Há 4 outros que não trabalham nos Correios, ou que já são aposentados, ou são familiares de um funcionário, que fazem jus ao plano de saúde que esse cara tem também. De igual sorte, é o número de aposentados, são 4 vezes, se eu não me engano, que recebem benefícios de aposentados nos Correios, frente aos que trabalham na ativa. Então, assim, são números tão gigantescos que a única solução não é nem privatizar, porque eu acho que ninguém quer comprar aquela coisa, não. É se livrar disso aí. Mas quem consegue? Sucessivos governos nem fingem que não vem. No último governo do ex-presidente Bolsonaro, havia uma expectativa de que, bom, dessa vez vai, né? O Paulo Guedes vai privatizar. Não conseguiu. E o governo Lula agora voltou com tudo, arrombando para valer um caixa que já era para lá de deficitário. Com essa a gente fecha o último Talks do ano, gente. A gente passa a regra e perde a conta. E eu vou deixar um espacinho aqui para a gente desejar um feliz ano novo para você. Quase, gente. Daqui a pouco. Faltam 4 horas para a virada do ano. Que o seu 2025 seja maravilhoso. A gente encerra aqui o jornalismo da 98 nesse ano de 2024. A gente, claro, entrega para a Rede Mais, para o jornalismo da Record, mas deixando para você também no interior, para você que está acompanhando a gente esse ano todo, muita paz, muita saúde e, claro, prosperidade. O resto a gente vai correr atrás. Ricardinho, vamos deixar uns bons votos aí. Você sempre gigante nas palavras. Aquele abraço em nome da bancada oficial, né? Eu tô aqui fazendo às vezes de substituto pra galera que fica aí com as palavras Ricardo Ketman. Fala aí, Ricardo. Bom, turma, só desejar para vocês um ano espetacular, que todo mundo tenha verdadeiramente uma noite bastante iluminada. Ragi, o ano novo, né, simbolicamente falando, porque é um dia após o outro, né? Mas simbolicamente falando, emocionalmente falando, para qualquer um de nós, para o mais racional dos seres humanos, é muito importante. Então, vamos olhar para frente, né? Vamos olhar para depois de meia-noite como uma nova jornada, como uma nova etapa, com esperança. Porque, Ragi, tem um ditado que eu gosto muito que diz o seguinte: no final, tudo dá certo. Se não deu, é porque não chegou no final ainda. Boa. Feliz ano novo. Feliz ano novo para você, Ricardo. Feliz ano novo para você que acompanhou a gente até aqui. Na Record, se você está sintonizado, você acompanha o Jornal da Record. Aqui na 98 é programação especial de fim de ano. Vem com a gente, ó. Ano que vem a gente está de volta. Até mais. Um abraço. Termina aqui na Rede 98 Talks.